pessoal. Boa tarde para os ouvintes da live Reflorescer. A paz do Senhor Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, irmãs, amigos, seguidores de Jesus Cristo, não é da live, é de Jesus Cristo. É uma alegria muito grande estar aqui neste momento, em mais uma terça em que nos encontramos para falar de coisas boas, de coisas elevadas, de coisas espirituais, de coisas celestiais, que nos hão de conduzir a uma das moradas que Jesus tem preparadas para nós. É nisso que eu creio. Acho lindo, maravilhoso. E eu desejo muito que todos vocês estejam bem de saúde do corpo, bem de saúde da alma, felizes, alegres, otimistas, embora o contexto do planeta em que nós estamos vivendo hoje seja um contexto de oposição a tudo isto que eu falei. Guerras, lutas, muita fome, uma judiação, criancinhas morrendo de fome na faixa de Gaza, e vai por aí afora. Mas nós temos que estar seguros da rocha, que é Jesus. E seguros da rocha, nós temos uma paz que só Jesus nos concede. Mais ninguém, entidade nenhuma, espírito nenhum, ninguém pode nos conceder a paz que só o Senhor Jesus nos concede. E aí, estando em paz, nós somos revestidos dessa paz, dessa alegria que vem dos altos céus e temos condições de ajudar os nossos irmãos através das nossas orações, através das nossas petições diante de Deus. Nós cristãos, intercessores, os intercessores, eu sou uma intercessora escolhida por Deus, temos condições de orar, de mandar assim pensamentos altamente positivos para aquelas regiões assoladas pela fome, pela morte, pela guerra. E eu creio que cada um de nós que está nessa posição de oração tem a condição de fazê-lo, tá? E, sinceramente, nesta tarde, eu desejo assim, essa vibração de alegria, essa vibração de paz, essa vibração de harmonia espiritual para mim que estou aqui e para vocês que estão do outro lado e suas respectivas famílias. Então, eu falei que hoje nós iríamos fazer uma homenagem às mulheres, porque nós estamos na Semana da Mulher, no dia 8 agora, é o Dia Internacional da Mulher, comemorado no mundo inteiro. E nós não podíamos deixar passar em branco, né? De maneira alguma. Então, nós resolvemos trazer algumas coisas, alguns aspectos falando sobre a mulher. E eu fiz o seguinte, eu escrevi, assim, poucas coisas a respeito do assunto, mas pedi também às minhas filhas. Eu tenho 3 filhas. Laura Helena, que é a mais velha, que fez 57 anos, dia 25 de fevereiro, minha filha mais velha, Laura Helena. Tem a Luciana, que tem 53 anos, que é a minha segunda filha, e a Lívia,
que é a minha filha caçula, que tem 50, acho que vai fazer 52. E todas elas trabalham. Só a Luciana, que já está aposentada. As outras duas trabalham na área de educação, mas a Luciana também se aposentou na área de educação. Eu pedi a cada uma delas que escrevesse um texto sobre a mulher, sobre a rotina, sobre a profissão que elas exercem, as impressões, e elas me mandaram textos pelo Zap, escritos por elas, e eu passei para as folhas, e daqui a pouco nós vamos ler, tá, gente? Que seja assim um conhecimento, um aprimorado, digamos assim, bem bacana, bem legal para todos vocês. Então eu começo com o meu próprio texto. Eu fiz o seguinte: eu escrevi assim: os registros a respeito da atuação das mulheres em sociedade remontam a séculos passados. Séculos passados. A Bíblia, o livro santo, nos fala das mulheres que no Novo Testamento já serviam ao Mestre com os seus bens. Olha só, lá séculos atrás, mais de 2000 anos, né? Milênios, 2000 anos atrás, mais. As mulheres, havia um grupo de mulheres que já serviam a Deus com os seus bens. Isso está registrado na Bíblia, no livro de Lucas, capítulo 8, no livro de Lucas, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 3, tá? Que diz assim: as mulheres que serviam a Jesus com os seus bens. E muitas delas acompanhavam a comitiva de Jesus e dos apóstolos. Inclusive Maria, sua mãe, Maria Madalena, de quem Jesus expulsou 7 demônios, né? E o texto nos diz assim: as mulheres que serviam a Jesus com os seus bens. E aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Então, quando eu cito aqui várias vezes nas lives sobre espíritos malignos, a própria Bíblia nos registra, nos mostra que eles existem e que eles têm assim uma atuação ferrenha sobre nós. Querem, de qualquer maneira, nos prejudicar. Bom, quem é que ia pregando, andando de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus? Quem ia? E os 12 iam com ele. Quem eram esses 12? Os 12 apóstolos. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. E Susana e muitas outras que o serviam com suas fazendas. Então, observem como séculos atrás, na época de Cristo, Cristo já enfatizava a figura da mulher.
né? Já enfatizava a figura da mulher. Ou seja, quando a mulher em tantas outras sociedades era, como se diz assim, repudiada, humilhada, não tinha voz, não tinha vez, tinha que se cobrir toda, deixar só o nariz para respirar, às vezes nem isso, o olho só, para enxergar onde caminhava. O Senhor Jesus já valorizava a figura da mulher, dava valor a essa figura, dava ênfase a essa figura, o que nos traz assim um grande. Acho que sim, eu não estou aqui, não estou vendo do outro lado, está aparecendo, tá? Então, ele já valorizava essas pessoas, já dava ênfase, ênfase. Então, eu vou ler aqui também para mostrar para vocês como a mulher sempre foi importante para Jesus e continua sendo. Isso não foi no tempo em que ele andou pelo planeta pregando. Jesus continua atuando até hoje e vai continuar pelos séculos dos séculos. Amém. Né? Vai continuar. Hoje ele trabalha em espírito e só tomará um corpo quando voltar à Terra. Aí ele vai tomar um corpo para governar 1000 anos o planeta regenerado. Eu vou ler aqui para vocês Lucas 15, que é uma das passagens mais lindas. Eu amo essa passagem, que é Lucas 15. Está aqui. Meu Deus, será que eu copiei errado? Lucas 15. É a parábola da mulher cananeia. Bem, eu copiei aqui, ainda bem que eu copiei, o glória. A parábola da mulher cananeia. Eu não estou encontrando aqui se eu copiei errado. É o seguinte: havia uma mulher que era cananeia ou sírio-fenícia. E essa mulher, ela vivia numa determinada cidade e certa feita Jesus passou com os apóstolos naquela cidade. Então, o que foi que aconteceu? Mulher cananeia ou sírio-fenícia. O que aconteceu é que a filha daquela mulher ficou endemoniada, ficou possuída por espíritos malignos e começou a dar alteração na sua casa. E a mulher não conseguia de maneira alguma controlar aquela possessão sob a qual a filha estava envolvida, possuída. Mas ela soube que Jesus ia passar. Ah, já achei. Achei, não era Lucas, era Mateus, me perdoem. Então, ela soube que Jesus ia passar por ali, pela cidade. E ela foi atrás. Foi atrás, aqui. Mateus. Eu estava olhando Lucas, mas era Mateus. Obrigada por aguardarem. A mulher cananeia. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem
tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. Os discípulos, eles eram muito impacientes. Quando eles viam mulheres gritando, como a mulher do fluxo de sangue, clamando pela atenção de Jesus, eles mandavam que aquela mulher fosse despedida. Jesus despede, eles tinham essa mania, não tinham paciência, não entendiam que uma pessoa desesperada estava clamando. Ela dizia assim: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. Observem que essa mulher, ela foi de uma humildade tão grande. Eu vejo aqui uma pessoa tão humilde, tão carente, tão necessitada do milagre, que mesmo diante a frieza de Jesus, ela não desistiu e continuou clamando. Porque antes ela ficou: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus não respondeu palavra. Depois ele diz: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, olha só o que ela fez. Chegou ela, Xanai, maravilhoso, coisa linda, eu fico emocionada por isso. Então chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor. Olha a sabedoria, a humildade dessa mulher. Mas até, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Gente, olha, eu vou dizer para vocês uma coisa. Essa, para mim, é uma das passagens mais lindas da Bíblia. Porque vocês veem, isso foi uma parábola de Jesus, uma história que Jesus contou, e mostrando que ali estava uma mulher. Olha como Jesus já valorizava a nossa, digamos assim, categoria, a nossa classe de mulheres, né? Ele já valorizava, porque ele colocou como centro de uma parábola importante, como modelo para nós, 2000 anos depois de contar essa parábola. Ele colocou essa mulher e ela simplesmente vinha, desesperada atrás dele: filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque sua filha estava em casa altamente endemoniada. E Jesus calou. Aí eu faço uma pergunta para vocês que estão me ouvindo: será que Jesus não sabia tudo aquilo que estava acontecendo com aquela mulher? Porque Jesus é onisciente, sabe tudo, onipresente, está presente em todos os lugares, e onipotente, que detém o poder do universo nas mãos. Ele não sabia, ele sabia, mas ele testou aquela mulher até a medula.
a medula. Quando ele silenciou, ele calou, não estou afim de falar. Quando eu li isso aqui a primeira vez, eu falei, nossa, como Jesus foi mal com aquela mulher. Eu pensei assim, como Jesus foi mal com aquela mulher. Ele pareceu-me até um desprezo, mas não era. Hoje em dia eu entendo que Jesus estava provando aquela mulher, porque para receber um milagre tão grande de ver a sua filha liberta daquele espírito de possessão, não podia ser uma coisa feita de qualquer maneira. Então ele foi testando a mãe, que era a coluna da casa. A mãe era a coluna da casa e ele foi testando ela. Primeiro, silêncio. Depois, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Gente, aquilo foi, se aquela mulher não fosse tão humilde, não amasse tanto a sua filha ao ponto de se humilhar mais um bocado na presença de Jesus, ela teria virado as costas e ido embora. Mas perdi a bênção. A filha continuar endemoniada e ela não encontrar ninguém naquela cidade que libertasse a filha, senão Jesus que estava passando ali naquele momento. Coisa linda, coisa maravilhosa. E ele respondendo diz, quando ele diz, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel, o que ele quis dizer? Ele quis dizer que ele veio ao planeta para salvar Israel e não as demais pessoas. Foi isso que ele quis dizer. Mais um balde de água fria sobre aquela mulher para fazê-la desistir, testando-a na sua fé. Ela não se intimidou, veio, se jogou aos pés de Jesus e o adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Olha que coisa mais linda. Ele, porém, respondendo, disse, não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Ele quis dizer o seguinte, porque, mas isso tudo foi um plano de Jesus para testar a fé daquela mulher, até onde ela poderia aguentar. Ou seja, esse pão seriam a palavra, os milagres que ele efetuava, além do que ele chamou a mulher de cachorrinho. Chamou. Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. O pão seria a palavra, o pão seria o milagre, o pão seriam as benéfices, as bênçãos que seriam para o povo de Israel, deitá-los, dá-los, distribuí-los aos cachorrinhos, às pessoas que estariam no plano inferior dos israelitas. Só que Jesus sabia tudo o que ia acontecer, inclusive que os israelitas iriam colocá-lo na cruz do Calvário. E ele estendeu as bênçãos a nós, que somos os gentios. E glórias, e glórias, e glórias a Deus por isso. Aí ela respondeu para ele, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Aí não houve mais jeito. Ela quis dizer que a sobra do pão daquele povo caía no chão e os cachorrinhos se alimentavam daquelas migalhas, daquelas sobras. Ou seja, também a palavra, também o milagre, também as bênçãos que Jesus concedesse a outros, sobraria um pouquinho para ela. E foi ali que Jesus deu a ela a bênção. Então respondeu Jesus e disse-me, ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. E eu diria mais, através dos séculos, nós fomos conhecendo, através dos séculos,
muito depois de Jesus Cristo, quando Jesus Cristo já não estava mais caminhando pelo planeta, já havia cumprido a sua missão de 33 anos, surgiram mulheres que pela fé guerrearam, pela fé, pela libertação do povo, elas guerrearam lutas fantásticas e até morreram, umas na luta, outras queimadas, como eu coloquei aqui, como por exemplo na Idade Média, Joana d'Arc. Joana d'Arc, que era de Rouen, na França, né? E ali ela foi uma grande guerreira. Ela lutou ao lado do seu povo francês contra os ingleses, numa guerra maldita. Porque, para mim, toda guerra é maldita. Não leva a ponto nenhum, só destrói vidas preciosas para Deus e lugares que estão prontos, tudo arrumado, a guerra destrói. Joana d'Arc. No Brasil, tivemos Maria Quitéria, tivemos Anita Garibaldi, mulheres que foram soldados, foram para as lutas, para as guerras. Maria Quitéria, creio que na Bahia, Anita Garibaldi, na Guerra dos Farrapos, lá para o sul do Brasil, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Além do que, na pintura moderna brasileira, nós tivemos mulheres como que deixaram legado. Vocês abrem esses livros de literatura, livros que você estuda no ensino médio, você vai ver primeiro, segundo, terceiro ano trazem as fotos dessas mulheres, trazem as obras que elas compuseram, seja pintando, seja compondo, como na pintura temos Anita Mafalte, temos Tarsila do Amaral, grandes mulheres na pintura brasileira. Na literatura, temos poetas ou poetisas, você pode usar a mesma expressão para a mulher, ou poeta, ou a mulher é poeta, ou a mulher é poetisa, como Cecília Meirelles, Raquel de Queiroz. Cecília Meirelles foi poeta, Raquel de Queiroz foi romancista. E Cora Coralina, que anda aí passeando nas internets da vida, estão sempre colocando algo sobre Cora Coralina. E eu aconselharia que vocês também pusessem trechos de poesia de Cecília Meirelles. Um parágrafo sobre Raquel de Queiroz. E no teatro, mulheres que se destacaram como Fernanda Montenegro, Eva Tudor, Teresa Raquel e tantas outras mulheres que brilharam. Umas ainda estão vivas, ainda estão trabalhando, e outras já se foram para o reino, para a outra dimensão, para o reino de Deus. Então, eu citei o nome dessas mulheres e aquilo que elas fizeram, para ver que no Brasil nós também temos que ter motivo de orgulho da ação dessas mulheres, motivo de orgulho, tá? E agora eu vou ler os trechos que as minhas filhas escreveram. Vou ser o mais rápida possível. Mais rápida possível. Eu pedi uma cooperação delas para elas escreverem. A Laura escreveu, a Luciane escreveu e a Lívia escreveu. Esse primeiro aqui é da Laura Helena Victor, pedagoga. Dia Internacional da Mulher. Há muito que comemorar. A experiência feminina é profunda, dinâmica e absolutamente individual. Mas há de se dizer que, uma vez constatado o fato de que é uma mulher, não há mais volta. Somos múltiplas, ela escreveu, a Laura. É minha filha mais velha,
tem 57 anos feitos, dia 25 de fevereiro agora, passado, recente, tá? E é muito consciente do que faz. Há muito que comemorar. A experiência feminina é profunda, dinâmica e absolutamente individual. Mas há de se dizer que, uma vez constatado o fato de que é uma mulher, não há mais volta. Somos múltiplas: filhas, irmãs, amigas, esposas, profissionais, mães. Às vezes a pergunta ecoa: como dar conta de tudo? Como dar conta de tantas atribuições? A expressão de ordem é rede de apoio. Eu sempre contei com essa rede. Quando ela diz que sempre contou com essa rede, eu posso traduzir o que foi essa rede para ela. Um esposo maravilhoso, que deu a ela um suporte muito grande e sempre a apoiou em tudo aquilo que ela fez, que ela quis fazer, tá? Sempre. E a minha mãe, que era a avó da Laura, Helena, uma pessoa maravilhosa. Nos últimos tempos da sua vida, ela aceitou Jesus e morreu salva. Era membro da Igreja Batista de Niterói. Então, a mamãe morava com a neta e também foi uma rede de apoio, foi uma peça da rede de apoio, e o marido, outra peça, o meu genro, que se chama Adão. Aí ela diz assim: a expressão de ordem é rede de apoio. Eu sempre contei com essa rede. Fui privilegiada. Aos 28 anos já era mãe de 2 meninas e acalentava o sonho de fazer um curso universitário. Mas, trabalhando e com 2 crianças, como fazer? A resposta veio da coragem que inundou meu ser. E assim aconteceu. Foquei com toda a força do pensamento naquilo que eu queria fazer. Como eu aconselho vocês a focarem com toda a força do pensamento naquilo que querem fazer. Ou seja, tornar o sonho concreto, fazendo-o acontecer. Foram tempos difíceis, de aperto financeiro, de alguns sonhos deixados de lado pelo sonho maior, mas hoje colho os frutos. Me aposentei com 27 anos de trabalho no Estado como coordenadora pedagógica e daqui a 2 anos me aposento da função de orientadora educacional em outra matrícula. A minha profissão me faz muito feliz. Tenho um parceiro que me incentiva em tudo que quero fazer. Foi o que eu acabei de falar, que ele foi um dos pilares daquele apoio, daquela rede de apoio. E hoje me orgulho dos exemplos das mulheres da família, como mãe, irmã, avó. Obrigada pela parte que me toca. Agradeço a Deus por ser exemplo para a geração futura. E salve elas. E encerro, ou seja, ela está dizendo salve elas, salve nós, salve as mulheres, salve a nossa categoria de mulheres. Tá? E encerro com uma frase de uma música de Rita Lee. Por isso não provoque, é cor de rosa-choque. Ou seja, maravilha, Laura, maravilha, parabéns. Amei o texto, tenho certeza que você expressou muito bem mesmo, com categoria, o que é ser mulher. Agora vem a Luciana, que é minha segunda filha. Elas cooperaram comigo. A Luciana Victor Feio,
tem 54 anos, já é a única aposentada, né? Porque depois de 3 meninas eu tive um menino. O menino está com 48 anos. O Júnior. Então, as 3 mulheres seguiram o caminho do magistério, todas 3. Então, o que a Luciana escreveu? Luciana estudou artes cênicas. A Laura, vocês viram que ela estudou pedagogia, já depois de casada e mãe de filho. A Luciana ainda não tinha filhos, ainda era solteira, quando foi estudar artes cênicas na Unirio, tá? E ela se formou em professora de artes cênicas e artista também. Artista também, já participou de algumas peças de teatro infantis e de adultos, já participou assim em novelas, assim, papéis rápidos, mas deixou a sua marca. E o que ela escreveu sobre a mulher? A mulher não é importante na sociedade atual. Ela sempre o foi através dos tempos. Responsável por gerar, nutrir de leite e amor toda a humanidade. Mas a importância não está só na maternidade, mas em ser maternal. Condição que qualquer mulher pode e exerce, independente de idade, credo ou formação. Cuidar. E cuidar significa dedicar tempo, amor, paciência e tantos outros predicados que auxiliam no crescimento espiritual, não apenas dos filhos, como também dos cônjuges, ou seja, do parceiro nosso com quem nós convivemos e quem mais conviva conosco, né? Quem mais conviva conosco. O que diferencia a mulher dos tempos atuais das mulheres, aliás, me perdoe. O que diferencia a mulher nos tempos atuais da mulher dos tempos passados é que agora temos voz e vez. Temos vários dispositivos legais que nos protegem da submissão e maus tratos, coisas muito comuns no universo feminino há milênios. É claro, enquanto naquela sociedade, quando Jesus caminhava pelo planeta, grupos de mulheres se disponibilizavam a acompanhá-lo, ajudando Jesus com suas fazendas. Concomitantemente, havia outras sociedades cujas mulheres eram subjugadas, maltratadas, tá? Não tinham voz, não tinham vez. Mas hoje em dia isso é diferente. Só fica subjugada, sendo maltratada, aquela mulher que optar por isso, que fizer tal escolha. Mas nós temos dispositivos para ajudá-las a sair de uma situação, digamos assim, vexatória. Certo, gente? Vexatória. Coisa interessantíssima. E ela diz assim: coisas muito comuns no universo feminino há milênios. E é a mais pura verdade. Aí Luciana continua dizendo assim: como artista e educadora, me vejo em uma posição privilegiada de formar seres pensantes, questionadores, conscientes do seu papel na sociedade. Espero sinceramente que as inerentes qualidades femininas se imponham diante das posturas tóxicas e violentas
que ainda hoje se manifestam na sociedade. Então, ela aqui, assim, embutido nesse parágrafo, eu vejo o seguinte: ela diz: espero sinceramente que as inerentes qualidades femininas se imponham, ou sejam, cresçam, tenham lugar, tenham vez, tenham uma posição importante diante das posturas tóxicas e violentas que ainda hoje se manifestam na sociedade. E nós temos exemplos mil aí. Temos mulheres que apanham dos seus companheiros, ficam rebentadas, machucadas. O feminicídio virou moda nos dias atuais. O feminicídio virou moda. O homem não gostou, a mulher disse: não, não quero mais. A faca entra em ação, o tiro entra em ação. Mas há a Lei Maria da Penha, que está aí para dar vez à sociedade. Também há casas de apoio, onde as mulheres com seus filhos podem se resguardar de tanta maldade. É isso que a minha filha chama de postura tóxica. E deve ter mais alguma coisa. Homens que, como outro dia eu vi, uma mulher da sociedade mineira, uma mulher de uma cidade até muito conhecida de Minas Gerais, uma psicóloga formada, trabalhando, filha de médico, se casou com um cara que começou a induzi-la a tomar drogas e ela se deixou dominar por aquilo e não teve uma personalidade forte e acabou perecendo através das drogas. E ele está bem vivo. Está bem vivo. Aí a Luciana diz assim: isso eu vi no Câmara Record. Talvez até muitos de vocês tenham visto isso no Câmara Record. Aí a Luciana continua: ser mulher é matar 3 leões por dia. Que o digam as mães solo. Exatamente. Ser mulher que não tem um companheiro para ajudá-la solo, sozinhas, é difícil. Ser mulher é ter que se reinventar a cada queda. É engolir o choro e ir à luta. É como diz o poeta: dizem que a mulher é sexo frágil, mas que mentira absurda. Eu, que faço parte da rotina de uma delas, sei que a força está com elas. E esses versos são do falecido compositor Erasmo Carlos. É uma música sopejamente conhecida. Sei que a mulher é sexo frágil, acho que mentira absurda. Lindo, Lu. Obrigada já, Laura, obrigada já, Luciana, por textos tão significativos e tão, como se diz assim, esclarecedores. Numa linda homenagem a nós todas mulheres. E por último tem a Lívia, minha filha caçula de 52 anos. Essa é professora de português e inglês no estado e na prefeitura de Itaguaí. E como eu falei, a Luciana é a única aposentada, professora de artes cênicas e artística. Então a Lívia, ela escreve assim: o primeiro desafio, quer dizer, ela quis dizer em ser mulher, começa quando esta entra efetivamente no mercado de trabalho e assume mais uma responsabilidade dentre as já conhecidas: cuidar da casa, da alimentação, dos filhos. O mundo girou, 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 mas continuamos no mesmo quadro pintado por gerações pela mão do homem.
Muitas lutas pelos direitos da mulher já ocorreram e muitas ainda ocorrerão, mas não podemos desistir de ocupar o nosso espaço. Ou seja, por séculos e séculos, esse quadro foi sendo pintado, esse quadro de desvalorização da mulher foi sendo pintado, foi sendo delineado pelo homem, né? Pelo homem. Mas as mulheres, como eu já disse para vocês, já mostrei comprovadamente por textos até bíblicos, que muitas lutas pelos direitos da mulher já ocorreram e muitas ainda ocorrerão. Mas não podemos desistir de ocupar o nosso espaço. Sou feminista? Talvez. Acredito, porém, que dentro das nossas diferenças podemos igualar o jogo e sermos felizes. Claro que sim. Eu penso da mesma maneira. Penso da mesma maneira. Por exemplo, em casa, o marido legal é aquele que vai te ajudar. Nossa, você está em casa. Aí você fala, meu amor, amor, vai ali. Dá para lavar uma loucinha, varrer a cozinha, passar um pano molhado? Enquanto isso, eu já estou forrando as camas, já estou limpando o banho. O homem vai tranquilésimo, ajuda, tá tudo certo, tudo bem. Ou então ele diz, hoje eu assumo o fogão, vou fazer o almoço para a gente. E é assim que é. E dar o suporte e ser um incentivador do trabalho da mulher fora do lar. Porque a mulher vai em busca de uma vida melhor para ajudar. Ou então ele também está trabalhando, os dois vão como que eu vou dizer assim, trabalhar para poderem chegar a um denominador comum de uma vida melhor, de não depender de outros. Tá? Aí ela diz, acredito, porém, sou feminista? Talvez. Acredito, porém, que dentro das nossas diferenças podemos igualar o jogo e sermos felizes. Sou professora, mas a gratificação pelo trabalho realizado não vem da classe dos professores, não vem. Falta muito para que haja uma união que gere força profissional no país. Isso em termos educacionais. Ela quis dizer que é uma classe dividida, desunida. Desunida. E se ela fala com conhecimento de causa, porque ela está na ativa, vivenciando os dias de hoje. A satisfação, acredito eu, por ser professora, vem do individual, do subjetivo, como um aluno que se forma ou que tem você como referência no processo ensino-aprendizagem, a absorção do conteúdo, o questionamento saudável do que foi trabalhado em sala de aula. Como disse, são pequenas coisas que se tornam grandes em nossos corações. E eu também fui professora durante 32 anos e me aposentei por idade. Por idade e tempo de serviço em sala de aula, que são 25 anos do magistério, né? Não sei se continua, porque houve algumas mudanças aí. Mas, como minha filha falou, a Lívia, a gente se gratifica muito com o individual. Nossa, eu tive alunos que me gratificaram muito, porque faziam valer a pena o sacrifício de eu estar numa sala de aula, de eu estudar muito, de eu preparar aulas, preparar planos, ir para a sala, colocar no quadro, porque no meu tempo não havia muita coisa assim diferente, mais moderna, era quadro e giz e apagador mesmo.
mas havia alunos que compensavam, que faziam trabalhos em grupo maravilhosos, que apresentavam esses trabalhos. Aliás, eu tive muita sorte. Peguei muita turma bacana, muita turma boa, que me deu muita alegria. Então, vejam, a minha filha coloca aqui que a alegria não vem pela classe dos professores, porque, pelo que ela escreveu, creio que ela acha uma classe meio desunida. Falta muito para que haja união lá, que gere força profissional no país. Mas vem pelo individual, foi como eu me senti no tempo em que eu fui professora. Muito feliz, muito feliz, muito feliz. Até hoje, eu já me aposentei do magistério em 2012. Tenho duas alunas que são minhas amigas até hoje, que me mandam bilhetes pelo Zap, que no meu aniversário uma delas me escreve cada poesia linda para mim, ela é poeta. Me escreve poesias lindas. Temos uma amizade sólida, maravilhosa. Duas alunas, de muitos ficaram duas. Uma se chama Ana Maria, a outra Jane Lúcia. E foi muito gratificante o meu trabalho no magistério pelo individual. Agora, no coletivo, eu compartilho da opinião da minha filha. Muitas lutas por aumento, por direitos, sabe? E vai por aí afora. E para terminar, a Lívia diz assim: como disse, são pequenas coisas que se tornam grandes em nossos corações, como ela falou. Absorção do conteúdo, ensino-aprendizagem, o questionamento saudável que foi trabalhado em sala de aula. Isso são coisas pequenas que se tornam grandes em nossos corações. E para terminar, ela nos diz assim: e por fim, os verbos importantes para a vida. Para a vida são aqueles que marcam a sua trajetória pelo planeta Terra. Cuidar, acreditar, amar, ter convicções, fazer o bem e ser feliz. Nossa, gente, eu fiquei tão feliz. Quero de público aqui dizer para as minhas três filhas, a mais velha, Laura Helena, a segunda, Luciane, e a terceira, Lívia. Muito obrigada a vocês. Vocês muito alegraram o meu coração ao compartilhar comigo das suas emoções a respeito de serem mulher e das suas opiniões a respeito do que é ser mulher. Enriqueceram sobremaneira o programa, sobremaneira enriqueceram. Ai, que lindo! Meu Deus, que lindo! Então, olha, minhas queridas, muito obrigada. E aqui de público, já terminando o programa, eu quero agradecer a minha prima Dena Cordeiro. Dena, você é um anjo. Você é um anjo. Uma hora dessa eu vou te ligar para a gente bater aquele papo. E adorei o lanche, hein? Maravilhoso. Quero que você venha lanchar conosco também. Só um momento que tem mais pessoas para eu agradecer a mim que entraram na live. Então, eu quero dizer o seguinte: muito obrigada a vocês que estavam conosco. Eu espero que esses depoimentos tenham ajudado vocês. É a Bíblia que escreveu aquele último artigo, foi ela. Quero agradecer a prima Dena, a prima Glória Pimentel, maravilhosa Glória, prima também, casada com um primo meu. Saudades, Glória.
Maria Inês Salles, muito obrigada, Maria Inês. Eu acho você uma mulher charmosona, sabia? Acho você muito elegante. Muito obrigada, viu? Pela sua fidelidade à live. Que você seja muito abençoada, como as outras também. Surpresa, Júnior Valderi, meu querido filho. Uma surpresa muito grande, meu filho. Eu acho que você deve ter ficado muito feliz de ouvir os artigos que as suas irmãs escreveram. E aquele que a sua mãe também escreveu sobre as mulheres que ajudavam Jesus com suas fazendas e sobre a mulher cananeia Ciro Felice. Obrigada, pastor Carlos Salles, sempre um companheiro maravilhoso nessa nossa jornada pregando o Evangelho. João Marcelo Gomes de Sá, nossa, João Marcelo, colega do meu filho. Saudades, João Marcelo. Eu espero que quando houver assim uma oportunidade, que nós possamos nos encontrar para nos abraçar, viu, João Marcelo? Eu te vejo de vez em quando no Face. Um prazer enorme. Quando você quiser adentrar a live, seja bem-vindo. E por fim, a Lívia. Lívia, você ouviu a mamãe lendo seu texto, não ouviu? Ficou maravilhoso. Muito, 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 muito obrigada a você, a Luciana e a Laura. E eu espero que depois, mais tarde, vão entrando outras pessoas. Até aqui nos ajudou o Senhor e por isto estamos muito, 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 muito alegres. Em nome de Jesus. Nossa, estou muito feliz, gente, muito feliz. Porque não tem nada que me faça mais feliz do que servir a Jesus. Não tem, não tem. Amo minha família. Eu espero que todos eles um dia tenham esse mesmo sentimento que eu tenho de amor à Trindade Santa, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Desejo a vocês o restante de semana na presença da Trindade, com muita saúde, muita paz, muito amor ágape de Jesus nos seus corações. E um grande beijo da missionária Vera Lúcia Victor. Amém e amém.